Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus, ouvindo o clamor daquele povo, ele chamou Moisés e falou para Moisés, que era para Moisés ir até o Egito e tirar o povo dele de lá. Então, Moisés obedeceu, né? Vou simplificar aqui só para a gente entender um pouco o que estava acontecendo, e foi até o Egito. Ele obedeceu a palavra do Senhor e foi até o Egito para poder livrar o povo dele dali, daquele lugar. Aí o que aconteceu? Chegando lá, Deus já havia falado para Moisés que ele ia endurecer o coração daquele rei, de Faraó, para que ele não deixasse o seu povo sair daí do Egito. E foi o que aconteceu. Quando Moisés chegou lá, Deus, que ele foi falar com o Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. Foram 10 vezes e 10 pragas que Deus mandou. E foi necessário, às vezes a gente não entende, né? Porque teve que passar por aquelas 10 pragas, porque teve que esperar tudo aquilo acontecer. Mas pelo o coração duro de Faraó, foi necessário que Deus endurecesse mais ainda aquele coração, para que ele pudesse compreender que quem estava no controle era Deus. Que quem estava no domínio de tudo aquilo era Deus, e Deus ia tirar o teu povo da escravidão. E Faraó sempre resistia, mas Deus provou para ele, Deus mostrou para ele que ele era um Deus soberano e ele estava no controle de todas as coisas. Então, até que depois da 10ª praga, que foi a morte ali dos primogênitos, Faraó permitiu que o povo saísse ali do Egito. E o que aconteceu? O povo saíram, os israelitas saíram ali do Egito, e de repente eles se viram ali encurralados. À frente, o Mar Vermelho, e atrás deles, o exército de Faraó. Pensa no que eles estavam passando. Eles olhavam para frente e tinha aquele mar. O que fazer? E quando eles olhavam para trás, um exército de Faraó. Imagina. Só que humanamente falando, ali não havia mais saída. Aí o medo, ele tomou conta do povo e eles começaram a murmurar contra Moisés, culpar Moisés de tudo aquilo. Tá vendo o que você fez com a gente? Tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. E começavam, eles geralmente murmuravam, né? Só que aí, Moisés, o Senhor disse a Moisés declara assim, lá no Êxodo 14, versículo 14, se você estiver me acompanhando, diz assim: o Senhor pelejará por vós vos calareis. Gente, a peleja ali, se Deus permitiu que eles saíssem do Egito, quem estava lutando ali? Era o próprio Deus. A peleja ali era do Senhor. Era Deus que estava conduzindo eles dali. Sabe? Foi o próprio Deus que direcionou Israel até aquele lugar. Foi Deus que os levou ali. Às vezes, irmãos, estar em uma situação difícil não significa que eu saí da vontade de Deus. Pelo contrário, pode significar exatamente o contrário, né? Muitas vezes a gente vê, né, a pessoa passando assim por uma luta, por uma dificuldade, e muitas vezes nós até falamos, né? Não, é pecado. É porque a pessoa está em pecado. Não significa. Lutas e dificuldades não significa que você saiu da vontade de Deus.
Não significa isso. Deus, muitas vezes, ele permite desafios para revelar o seu poder. Ele quer revelar o seu poder. E foi o que aconteceu aqui. O medo, ele fala alto. Quando a gente está com medo, a gente fica desesperado, a gente murmura, a gente não pensa em nada. Mas a fé, ela precisa falar mais alto. Nós precisamos crer no Deus que nos criou. Nós precisamos crer no Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. A nossa fé precisa falar mais alto. Nós precisamos crer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que está acima de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. E o povo, quando eles olharam, eles viram o exército. Eles viram aquele mar. Mas Moisés, ele viu o livramento. A nossa reação diante do problema revela onde está o nosso foco. Aonde está o seu foco? Né? Ali diante de tudo aquilo ali, de tudo que estava acontecendo. Por causa do medo, o povo só via aquele exército, só via situação difícil, mas Moisés viu o livramento porque ele sabia que Deus estava com ele, porque foi Deus que o enviou. Foi Deus que mandou ele ali para tirar o teu povo ali do Egito. Ele sabia, ele tinha certeza que Deus ia fazer algo. Deus estava pelejando ali por eles. Então essa deve ser a nossa fé também, diante das lutas, diante do mar vermelho, né? Porque muitas vezes nós olhamos assim e só vimos o mar, nós não vimos saída, só o gigante, né? Mas Deus está ali, presente, para nos livrar. Então, quando nós olhamos apenas para o tamanho do mar, para o tamanho do problema que está à nossa frente, para o tamanho do inimigo, o medo cresce. Né? Somos humanos, né? Nós ficamos com medo. Mas quando nós olhamos para Deus, aquele que pode todas as coisas, a nossa fé cresce. Nós cremos que Ele está no controle. Nós sabemos que Ele está no controle. O nosso foco tem que ser Deus. E entender que Ele está no controle de todas as coisas. Interessante, irmãos, que Deus manda avançar. Deus, Ele fala assim, marche. E quando Ele manda avançar, Ele manda antes do mar abrir. Interessante, né? O milagre aconteceu quando eles obedeceram. Você já parou para pensar nisso? Eu estudando aqui, né, em Êxodo, esse capítulo 14, ele é maravilhoso. E ele nos dá várias lições. E quando eu parei para pensar nisso, gente, Deus mandou marchar antes do mar abrir. Mas só abriu quando eles obedeceram. Muitas vezes o caminho só se abre depois do primeiro passo de fé. Só. Eu preciso orar, mas eu preciso orar com fé. Né? Eu preciso ter fé. O primeiro passo é ter fé. Saber que Deus vai livrar das lutas, da dificuldade, dos problemas. Eu preciso ter essa fé. E o meu foco tem que ser Deus. Né? Existe um momento de clamar e um momento de agir. Eu preciso clamar, eu preciso orar e eu preciso também de agir. Não é só clamar a Deus. Eu preciso dar o meu passo. Eu preciso agir para que Deus possa responder ao meu clamor. Ele ouve.
Cada vez que nós clamamos, meus irmãos, Ele ouve. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele ouve. Nós precisamos ter fé, né? Nós precisamos crer nesse Deus Todo-Poderoso. O mesmo mar que abriu o caminho para Israel. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou juízo para aquele exército egípcios. Ele se tornou juízo, né? O que parecia o fim virou um cenário de grande milagre. Pensa, aquele povo, aquela multidão de frente àquele mar, o exército atrás. Eles não tinham saída, humanamente falando. Eles não tinham saída. Mas todo aquele cenário, tudo aquilo ali se tornou em um milagre. Por quê? Porque Deus abriu o mar. Eles puderam passar, a Bíblia fala que eles passaram em terra seca. Em terra seca. E quando eles estavam lá do outro lado, que o exército entrou atrás deles, Deus fez com que aquelas águas voltassem. E aquele exército morreu ali. Milagre. Tanto é que aquele milagre, Deus apenas, Ele não livra. Ele faz com que o livramento fortalece a nossa fé. E eu tenho certeza que você já passou por várias situações na sua vida, que muitas vezes você olha e você não vê saída. Mas que Deus responde e a sua fé fortalece. Cada vez mais você pode crer nesse Deus que pode todas as coisas. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. E Deus nos livra. Deus nos livra, às vezes pode tardar. Às vezes nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Mas Ele está ali. Se eu creio, eu sei que Ele está ali presente, diante da luta, diante da dificuldade, né? E sabe, o que acontece? A perseguição, tudo aquilo ali que aconteceu, transforma em testemunho. Sabe, muitas lutas que Deus faz com que nós passamos, dificuldades que muitas vezes nós não compreendemos, é para que lá na frente sirva de testemunho para a vida de outras pessoas e que possa abençoar outras pessoas. Exemplo disso aqui, que tudo isso aconteceu. Foram vários milagres que aconteceu quando o povo de Deus estava caminhando para a terra prometida. Ali naquele deserto foram vários milagres. E esse testemunho chegou ao povo ao redor ali de onde eles estavam. Porque as pessoas ouviam e iam passando umas para outras. Isso aconteceu com Raabe. Quando os espiões chegaram ali, naquela cidade de Jericó, o que aconteceu? Raabe escondeu eles. Por que Raabe fez isso? Porque lá atrás, lá onde ela trabalhava, chegavam muitos viajantes ali. E aquele povo, quando eles chegavam ali, eles começavam a contar. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com os israelitas? E provavelmente eles contaram ali que Deus havia aberto ali o mar vermelho para que eles passassem. E foram vários milagres que eles começavam a ouvir. E isso serviu de testemunho para a vida de Raabe. E foi aí que a Raabe creu no Deus de Israel. E a vida dela foi transformada. E ela foi transformada pela fé que ela teve naquele Deus de Israel. Até então, ela adorava outro Deus. Mas quando ela ouviu falar o que Deus fazia, os milagres que Deus fazia na vida do seu povo, naquele momento ela creu no Deus de Israel. E ela foi transformada. Ela teve uma vida transformada através do testemunho.
E eu vou te dizer, várias pessoas podem ser transformadas através do testemunho da sua vida. Não murmura, não. Quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, por coisas que você não entende. Muitas vezes a gente passa por tantas lutas, dificuldades, você pensa assim, gente, mas eu sirvo a Deus, eu sou fiel. Eu estou na igreja, eu estou servindo ao Senhor, por que isso está me acontecendo? Deus permite para o nosso crescimento espiritual. Deus permite para que lá na frente outras vidas possam ser abençoadas através da minha. Deus é maravilhoso. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos como que Deus trabalha, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. E Ele sabe o que está fazendo. Então, não murmure diante das lutas e das dificuldades, né? Você está diante de um mar vermelho? Está se sentindo encurralado por problemas? Que você olha, meu Deus, não tem jeito. O que eu vou fazer, Senhor? Eu não dou conta. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Como se diz o ditado, num beco sem saída, encurralados, né? Parece que não há saída. Parece que o problema não vai mais acabar. Lembre-se, Deus, aquele mesmo Deus que estava lá com o seu povo, diante daquele mar vermelho, naquele deserto, é o mesmo Deus de hoje. A palavra de Deus nos diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, esse Deus, esse mesmo Deus, ainda abre caminhos onde não existe. Amém? Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é fé, isso é crer que Deus está presente. Ele luta por você. Ele luta as suas guerras, as suas pelejas, as suas dificuldades. Ele luta por você. Não esquece disso, não. Deus luta por você. Há saída, sim. Às vezes, a resposta vai demorar um pouquinho. Mas continue crendo. Mas continue firme. Não desiste, não. Espera que a resposta virá. Porque Deus é Ele que luta as nossas guerras. O impossível, eu sempre falo, e eu gosto muito de quando eu vejo isso. O impossível é o palco favorito de Deus. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, às vezes pedir algum conselho e tudo, e comenta algo, né? Às vezes um filho, não vai ter jeito, não tem jeito mais, é impossível aquela pessoa ir para a igreja, é impossível aquela pessoa crer no Senhor Jesus, ou o marido, ou qualquer outra pessoa da família, um amigo, um exemplo aqui, né? E eu costumo dizer, é aí que Deus gosta de trabalhar, né? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele né, espancava, matava. E o que Deus fez com Paulo? Gente, é aí onde Deus gosta. Eu falo, né? É onde Deus gosta de trabalhar. Ele é o Deus do impossível, né? Então, eu gostaria de deixar aqui para você. Hoje, escolha confiar. Escolha confiar. Confia. Crê nesse Deus que pode todas as coisas. E marche. Marche. Não fica parado, não. Crê, ore, tem fé e continue marchando. O mar vai se abrir. E sabe quando ele abre? No tempo certo. No tempo certo. Né? Ele vai se abrir. Crê nisso. Deus vai trazer a vitória. Mas é no tempo de Deus, não é no meu tempo e nem no seu. É no tempo de Deus. Amém? Então, que essa palavra ela é muito maravilhosa, né? Ela foi bênção na minha vida. E eu
quero dizer para você, creia nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que pode todas as coisas, esse Deus soberano, Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que luta por você e por mim. Amém? Não desista. Se você, talvez hoje, talvez tenha alguém me ouvindo que está passando por uma luta, está passando por um problema, talvez você olhe assim, não tem solução. Mas creia, tem solução sim. Não desista, não desanime. Fica firme no Senhor. Não desista. Que Deus vai abrir o mar. Deus vai trazer o livramento. Amém? Eu gostaria de estar orando com vocês. Que Deus possa trabalhar no seu coração. Que Deus possa falar na sua vida e transformar cada situação que é necessário. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor. E nós cremos, Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, aquele Deus que estava lá no deserto com o teu povo, aquele Deus que fez tantas maravilhas, o Senhor é o mesmo hoje. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que luta por nós, que peleja por nós. É o Deus que nos livra de todo mal. Nós cremos no poder do Senhor, ó Pai. Abençoa as nossas vidas. Eu quero pedir por aquele que está me ouvindo. Eu não sei, ó Deus, talvez tenha alguém que está passando por lutas, por dificuldade, que não vê saída. Senhor, vai de encontro a essa necessidade. Vai de encontro com esse coração, aumentando a fé, meu Deus, e fazendo com que essa pessoa possa crer no Senhor. Possa crer que o Senhor peleja por ele, ó Deus. Abençoe cada vida, Senhor. Abra esse mar. Derruba esse gigante, dê força aos teus filhos, ó Deus, para que eles possam crer no Senhor e saber, e entender que o Senhor está no controle. O Senhor é o Deus de milagre, o Deus que pode todas as coisas. Te agradecemos por tudo, ó Deus, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, ó Deus. Nos abençoe a cada dia, que esse seja um dia de bênção para cada um. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão saindo para o trabalho. Guarda, proteja, abençoe aqueles que vão ficar em casa. Livra do mal, que seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, ó Deus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, quero agradecer por vocês estarem aqui e que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia.